Oi, pessoal do oitavo ano, vamos começar agora mais uma aula de história. O conteúdo que eu quero falar para vocês, ele tá lá no capítulo 4 do seu livro. Então pega seu livro, pega seu caderno para você fazer algumas anotações e vamos estudar um pouquinho. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos Estados Unidos, de dois momentos importantes dos Estados Unidos, independência e guerra civil, ok? Mas antes da gente falar de Estados Unidos, a gente precisa entender que eles foram uma colônia. E os Estados Unidos, eles foram colônia da Inglaterra. E na época que eles eram colônia, a gente não podia usar esse nome, Estados Unidos. Eles eram colônias, eles eram chamados de colônias, mais especificamente de 13 colônias, certinho? Então a gente tem um processo colonial que surgiu no século XVII e ele terminou no século XVIII. A última dessas 13 colônias terminou ali, foi implantada no século XVIII. Mas por que são 13 colônias? Porque são colônias separadas. Apesar de todos terem, claro, que obedecer às leis inglesas e falar o mesmo idioma, cada um desses espaços aqui, eles tinham um mínimo de liberdade política para poder escolher quem iria governar, enfim, para ter escolher mais ou menos, né, quem iria governar, para ter um pouquinho de liberdade política em relação à escolha dos seus líderes, certinho? Mas o que você precisa saber mesmo sobre isso daqui é que a gente tinha uma divisão em relação a essas 13 colônias, entre colônias do norte e colônias do sul. Aqui no seu mapa você vai ter também colônias do centro. Considera esse centro fazendo parte do norte. Então vamos pensar aqui, ó. Daqui para baixo, colônias do sul, daqui para cima, colônias do norte. As colônias do norte estavam localizadas em um lugar onde o clima não ajuda muito quando se fala de agricultura. É um lugar muito frio, com um clima muito frio e difícil de plantar. Então, normalmente, ali a gente tinha pequenas fazendas e a preocupação era a subsistência, era o abastecimento interno. Eu vou produzir na minha fazendinha o que for suficiente para eu poder comer. Já na parte sul, a gente tinha um clima muito bacana em relação à exportação. O clima ajudava ali a gente ter exportação. Então aqui a gente tinha grandes fazendas e essas grandes fazendas produziam muitos materiais cujo destino era a exportação. O que você precisa saber sobre essas 13 colônias é que elas adotavam a mão de obra escrava. Então a escravidão ali ela durou desde o início do período colonial, que foi o século XVII, até 1862. A gente conta mais ou menos ali 250 anos de uso de mão de obra escrava. E como era aqui na parte sul, que a gente tinha grandes fazendas que produziam para exportação, era na parte sul, era nas colônias do sul, nessas aqui que eu tô passando o mouse, que a gente tinha uma grande quantidade de mão de obra escrava. Então a maioria dos escravos concentrava-se nas colônias do sul. Eles tentavam resistir de várias maneiras à violência empregada pelo seu senhor, e essa população escrava, ela chegou a ter quase 4 milhões de pessoas na época ali em que a abolição estava quase sendo decretada. Mas eu tava falando de iluminismo, como é que de repente eu vim falar dos Estados Unidos? Porque a gente sabe que tem uma influência do pensamento iluminista nas 13 colônias que viriam a formar os Estados Unidos. Como assim? Ali, durante o tempo de colônia, a gente teve a criação de várias universidades, ok? E nessas universidades começaram a circular essas ideias iluministas. Em especial, essas ideias começavam a questionar a legalidade do sistema colonial, ou seja, até que ponto o sistema colonial é um sistema bom, um sistema bacana, um sistema que obedece leis, cujas leis são justas. E aí essas pessoas começaram a dizer o seguinte: olha, é a população da colônia que tem que criar leis e estabelecer valores a ser seguidos. Não adianta eu querer vir pedir para uma pessoa lá do outro lado do oceano criar leis para coisas que eu preciso fazer aqui que são da minha vida, não tem jeito. Então, segundo eles, eram a população da colônia que deveria criar leis, certinho? E o que acontece? Esse pensamento começou a se espalhar. No meio do momento em que esse pensamento começou a se espalhar, a Inglaterra, que era a metrópole ali, ela entrou em guerra contra a França. Então a gente tinha uma guerra contra a França e a Inglaterra que durou 7 anos. E apesar da Inglaterra sair vitoriosa, a Inglaterra saiu um pouco quebrada depois da guerra, né? E ela precisava de mais dinheiro.
E onde é que a Inglaterra ia conseguir mais dinheiro? Na sua colônia, ou melhor, nas suas 13 colônias. Então eles fizeram o quê? Aumentos de impostos para arcar com os custos da guerra. Começaram a criar algumas leis que, de certa forma, restringiam as pessoas que viviam ali na América, que incomodavam muito a vida das pessoas da América. Por exemplo, essa lei do selo, que dizia que toda a mercadoria comercializada na América deveria ter o selo inglês, deveria ser uma mercadoria reconhecida, digamos assim, na Inglaterra. Até o momento em que eles criaram um negócio chamado leis intoleráveis. Imagina que é uma lei intolerável. O fechamento do porto de Boston, restrição do governo e prisioneiros que deveriam ser julgados apenas na Inglaterra. Isso aqui gerou muitos problemas. Primeiro porque, assim, o governo sempre foi um governo dividido, assim, a Inglaterra nunca se incomodou pelo fato de cada uma das colônias poder escolher seus representantes, e a partir desse momento ele vem aqui começar a meter o bedelho onde não deve ser chamado. Fechamento de porto, que tem a ver com comércio, pegar um prisioneiro, levar ele para a Inglaterra para receber julgamento. Tudo isso eram coisas que atrapalhavam demais a vida das pessoas que viviam ali na América. Então essas pessoas começaram a pensar, olha, nós já temos ideias iluministas circulando aqui, esse negócio de colonização já não tá bacana, a galera ainda começa a aumentar imposto, a fazer um tipo de lei que não ajuda, então o que a gente pode fazer? Fizeram um congresso continental, o primeiro congresso continental. Nesse primeiro congresso a gente teve o aparecimento de dois grupos, o grupo dos patriotas e o grupo dos legalistas. O grupo dos legalistas eram do sul e o grupo dos patriotas era um grupo das colônias do norte. Normalmente esses caras aqui, eles queriam uma transformação, lógico, no que estava acontecendo ali, queriam que a Inglaterra fosse um pouco mais simpática, digamos assim, mas eles não queriam romper com a Inglaterra. Já os patriotas queriam era romper com a Inglaterra, fazer as colônias se unirem e formar algo novo. Depois de um tempo, a gente teve o surgimento do segundo Congresso Continental. Nesse momento aqui, a gente teve um grito de todas as 13 colônias pela independência. Vamos nos tornar colônias independentes. E em julho de 1776, essas pessoas então assinaram e criaram um documento chamado Declaração de Independência. E as 13 colônias receberam o nome de Estados Unidos da América. E a partir desse momento eles teriam um regime republicano. Acontece que a Inglaterra olhou para eles e falou, tá, não vou aceitar. Lógico que não vou aceitar. Minhas colônias deixarem de ser minhas colônias. Então a gente teve um momento de guerra de independência, certinho? Então tinham pessoas que lutavam ali a favor dos Estados Unidos e tinham pessoas que lutavam a favor da Inglaterra, ok? Acabou que em 1783, finalmente a Inglaterra aceitou a independência dos Estados Unidos e depois de um tempo eles precisavam fazer uma constituição. Todo novo país precisa de uma constituição, né? E essa Constituição dos Estados Unidos, ela trazia várias ideias iluministas, trazia a ideia de os 3 poderes serem divididos para que não houvesse um acúmulo de poder, trazia a ideia do direito à propriedade, ou seja, as pessoas tinham o direito de ter propriedade privada, tinham ideais republicanos, né, já que eram propriamente ditos uma república. E aí outra coisa que aconteceu depois da independência, os Estados Unidos eles começaram a se expandir para o oeste, para conquistar novos territórios. A gente vai pensar nisso como uma teoria que era a teoria do destino manifesto. O que é isso? Os americanos, estadunidenses, eles começaram a pensar que eles eram pessoas escolhidas para ir lá e dominar o povo e fazer algo novo e criar algo novo. Eles eram pessoas que tinham um chamado, eram pessoas escolhidas, eram pessoas especiais. Então, a ideia era mais ou menos essa. Daí a gente tinha aqui, ó, esse mapinha, que era o mapinha das 13 colônias, de repente virou o mapa dos Estados Unidos, através da incorporação de vários territórios. Então vocês veem que eles estavam aqui localizados próximos ao território, próximos ao Oceano Atlântico, e começaram a ir para onde? Para o oeste, para conquistar novos territórios, para fazer com que essa forma de governo dos Estados Unidos fosse conhecida por outros, e assim por diante. Ok? Então, independente já fora do governo da Inglaterra,
Acontece que tinha uma coisa que ainda dividia a sociedade dos Estados Unidos: a mão de obra escrava. E aí a gente tem finalmente Abraham Lincoln assumindo a presidência dos Estados Unidos. O problema é que ele era um cara que defendia a abolição gradual da escravidão. Então o que ele ia fazer? Aos poucos acabar com a escravidão. E a galera que vivia ali na parte sul dos Estados Unidos, que tinha grandes fazendas, vivia e de certa forma dependia da mão de obra escrava. Então eles olharam e falaram: a gente não quer perder a mão de obra escrava. Nós precisamos da mão de obra escrava. Eles começaram a querer impedir a abolição da escravidão, só que eles fizeram isso de uma forma bem engraçada. Eles se uniram e se declararam parte de um outro regime chamado Estados Confederados da América. Então, a partir desse momento, eles criaram quase que como quiseram, pelo menos, criar os Estados Confederados da América. Eles não queriam mais fazer parte dos Estados Unidos. E aí a gente teve uma guerra, que ficou conhecida como Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. A parte norte saiu vitoriosa, derrotou os confederados e, depois disso tudo, decretou o fim do regime de escravidão. O problema do fim da escravidão nos Estados Unidos e também do fim da escravidão de em vários outros países é que a gente não teve nenhuma política de incentivo ou de inserção desse trabalhador escravo na sociedade. Então ele começou a contar com preconceito, com a instituição de alguns grupos que eram extremamente violentos, repressores, não tinha direito ao voto. Então o preconceito era extremamente descarado, é muito descarado nos Estados Unidos. O racismo até hoje nos Estados Unidos acontece e é descarado. Enfim, então nós temos uma sociedade que sofre e que grupos de pessoas que sofrem até hoje por conta desse processo de escravidão aqui. Pessoas foram submetidas aí por mais de 200 anos, certinho? Meninos, Deus abençoe vocês. Deixa eu terminar indicando alguns filmes, né? Para vocês assistirem que falem sobre isso. Em relação à escravidão, 12 anos de escravidão, porque fala a respeito dessa diferença ali que tinha nos Estados Unidos entre a parte norte e a parte sul, e fala sobre uma coisa muito comum, que era pegar pessoas ali que eram negras da parte norte, comum infelizmente, e fazer com que essas pessoas fossem vendidos como escravos na parte sul dos Estados Unidos. Isso aconteceu algumas vezes e o 12 anos de escravidão conta uma história como essa. E também tem um outro filme que é o filme O Patriota, que fala sobre a Guerra de Independência, que é bem bacana, um filme muito bacana mesmo de assistir. Então fica aí dica de filme para vocês. Façam as atividades do livro, vou deixar as atividades em anexo. Deus abençoe e dê para vocês uma boa semana. Amém?